nos envolva, nos fortaleça em sua paz, em seu amor. O tema de hoje é sobre fé. A fé que transporta montanhas. Esse tema está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19. E Kardec abre este capítulo trazendo aquela passagem que Jesus se encontra em meio a uma multidão, que estava sempre envolvido com muitas pessoas, e de repente aparece ali um pai, um homem, implorando ao mestre que ajudasse o seu filho, dizendo que o seu filho era lunático, que havia momentos em que ele se jogava no fogo, outros momentos se jogava na água, e que ele sofria já há muito tempo. Diz igualmente este homem, este pai, que levou essa criança, esse jovem, até os discípulos, e eles não puderam curar. E Jesus, ouvindo essa narrativa desse nosso irmão, pede a ele que traga o menino. E imediatamente Jesus admoesta ao espírito que estava envolvendo a ele, para que ele saísse. E esse espírito saiu. Foi-se imediatamente. Na época, o termo que se utilizava era demônio. Mas ainda bem que hoje nós compreendemos que demônio, uma palavra que vem até do grego demon, que é espírito, não tem essa característica com que foi sacramentada na história da humanidade. Então todos nós precisamos cada vez mais aclarar os nossos conhecimentos e compreender de que demônios não existem na acepção como foi cunhada ali atrás. Todos nós somos filhos de Deus. E esse nosso irmão é igualmente filho de Deus. Então aquele nosso menino, aquele jovem, estava no processo de obsessão. Um dos processos mais fortes, por sinal, a subjugação, onde o espírito domina completamente aquele nosso médium que está ali com a mediunidade enferma, a mediunidade doente. Jesus admoesta esse espírito e ele se vai. Logo passado esta cena, os discípulos vão a ter com Jesus e questionam a ele: por que nós não conseguimos realizar este feito? Por que nós não conseguimos retirar este espírito, esse demônio, desse nosso jovem? E Jesus disse: por causa da sua pouca fé. A fé é um dos potenciais da alma, da qual nós precisamos desenvolver em nós cada vez mais. Todos nós nascemos com esse potencial, com esta força inata em nosso ser. Não há exceção nesse sentido. Esta é a fé natural. É a fé que faz com que nós tenhamos confiança em muitas situações das quais nem temos conhecimento. Nós temos esta fé que nos faz compreender de que, quando estamos na estrada, nós temos a confiança que aquele veículo vai nos levar ao ponto de chegada. É uma fé. A confiança de que nós, quando nos alimentamos, nós temos a certeza de que o alimento vai ser processado pelas nossas vísceras, sem nunca termos olhado por dentro. A mesma coisa da confiança que os nossos companheiros dizem que o átomo tem os seus elétrons e assim por diante. Não vimos. Então é uma fé instintiva, natural.
Mas precisamos desenvolver essa fé um pouco mais, ampliar o entendimento dela, pois se a fé é humana, ela é também divina. Ela nos dá possibilidades de realizar muitas coisas. A confiança é um fator importante. Nós precisamos ter confiança em nós mesmos. Confiança de que temos condições de realizar as coisas, de fazer aquilo com que nós nos planejamos. Então isso nos mobiliza a ir adiante. A mesma situação precisaríamos ter em relação às questões da natureza, da sabedoria divina, da sabedoria da vida. O agricultor joga a semente na terra e tem a confiança que ela vai produzir, que ali vai nascer a árvore, o produto do seu trabalho. Então, essa confiança, essa certeza nas questões, na sabedoria da vida, na sabedoria divina, nós precisaríamos fortalecer em nós um pouco mais. Pois há situações em que nós nos encontramos, nos deparamos e que nós deixamos que a dúvida, que a incerteza nos domine, criando aí uma condição embaraçosa para nós mesmos. Quando realizamos ali um processo médico, precisamos ter a confiança de que vai ocorrer certo, que vai ocorrer bem. Quando nós realizamos uma atividade, a mesma situação. Mas desenvolver esta fé, que Jesus fala, que se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, que é o menor grão da terra, um dos menores grãos, né? Nós poderíamos dizer a este monte que saia daqui para acolá. Então essa fé que transporta montanhas. Logicamente, Jesus aí está usando de uma forma metafórica. Ninguém vai ficar tirando uma montanha daqui para lá. Mas a montanha representando a montanha de nossos desafios, das nossas dificuldades. E quando Kardec pergunta aos espíritos sobre isso, eles nos dizem que se nós tivéssemos vontade, muitos de nossos desafios, dos problemas que enfrentamos, que faceamos no dia a dia, seriam ultrapassados, vencidos. Mas o que ocorre é que nós paramos já no primeiro degrau. Porque existe aquela situação que sempre aguardamos uma situação milagrosa. A nossa fé é sempre aguardar que Deus faça tudo por nós e nós não fazemos a nossa parte. E a fé fica realmente aí estremecida. Há um momento em que nós vemos o quanto dessa nossa fé precisa ser trabalhada. Jesus estava pelos lados de Nazaré e, feito a sua preleção junto àquele povo que ali estava, aqueles nossos companheiros da cidade, pediu aos discípulos que entrassem no barco e fosse até o outro lado da margem. Ali era o mar da Galileia, né? Que era o lago de Genezaré, um lago enorme. Que eles fossem e aguardassem a ele, que logo estaria com eles. Então, os discípulos pegaram o barco e foram. Porque Jesus ele disse para eles, né? Vão adiante, depois eu irei ter convosco, porque eu queria estar conversando ainda com esses nossos irmãos que aqui estão. Então os discípulos vão, pegam o barco e estão ali indo. E Jesus consegue conversar com a população que ali está. Terminado, dispensa aos nossos irmãos e vai a um local para orar. E Jesus, quando ora, entra em conexão mais plena com o Criador. O tempo passa e os discípulos já estão bem adiantados no caminho. Um vento forte está ali a ocorrer naquele local. E Jesus resolve então ir até os discípulos. Só que eles estão no barco no meio do lago.
E Jesus vai caminhando até eles. Quando eles começam a ver um vulto se aproximando e começam a ficar amedrontados, achando que é um fantasma. E gritam, um fantasma. E Jesus fala, acalme-se, sou eu. E Pedro, como sempre se adianta perante os outros, diz, Senhor, se és tu mesmo, me chama para que eu vá até vós. Então venha, Pedro. Pedro coloca o pé fora do barco, pisa na água, sente firmeza, coloca o outro, mais um. Daqui a pouco ele fica assim meio que assustado com o barulho do vento, da água. E nesse instante que a sua atenção fica distraída, ele começa a afundar. Jesus, me ajude! E vai Jesus, estende a mão a Pedro e o segura. E diz, homem de pequena fé. É muito interessante esse episódio, porque nos mostra, de que muitas vezes nós, igualmente, estamos no barco da vida, quando Jesus nos chama, vem ter comigo. Para sair do barco, muitas vezes em que nos encontramos com os pensamentos atrapalhados, cheios das problemáticas da vida, vem ter comigo. Nós damos os primeiros passos, mas daqui a pouco nos sentimos embaraçados, novamente perdemos o foco. E aí começamos a gritar, começamos a sentir dificuldades e dúvidas. E não conseguimos seguir adiante. E nesse instante, Jesus novamente estende as mãos e nos segura, nos dando forças para que a gente possa sair disso. E este gesto de estender as mãos, Jesus o faz através das pleiades de espíritos bondosos, benfeitores, que nos assistem, que nos dão aquele fortalecimento na nossa existência. Graças a esses amigos, nós aqui nos encontramos e muitas vezes nem percebemos. Kardec pergunta aos espíritos luminares se nós recebemos influências dos espíritos. E Kardec assim, e os espíritos assim, confirmam a Kardec que recebe influência e muito mais do que pensastes. Influências para o bem e influências para o mal. Depende como cada um de nós vai sintonizar a antena de nossas mentes e de nossos corações. Então, quando Jesus estende as mãos, os Espíritos estendem as mãos a nós, nós precisamos nos conectar com os amigos espirituais superiores, para sairmos do atoleiro que muitas vezes nós nos colocamos. Pois quem de nós está na existência sem passar por desafios? Quem de nós está aqui a passeio? Todos nós carregamos uma cruz e devemos carregá-la. Jesus assim os disse, de quem quiser seguir após ele, que pegue a sua cruz, carregue e o siga. Para nos mostrar que nenhum de nós vai ter esse beneplácito que muitas vezes pensamos, porque estamos seguindo alguma crença, porque estamos desenvolvendo nossa fé, não teremos dificuldades, obstáculos e mais nada. Se o próprio Mestre passou pelos desafios, por que nós somos privilegiados? Todos nós temos os desafios. Então, a fé pequena de Pedro fez com que ele, nesse instante, sentisse essa dificuldade, essa dúvida, fez com que ele começasse a submergir.
precisamos, então, desenvolver uma fé maior em nós. A Belinha está... A Belinha. Então, precisamos desenvolver essa fé em nós, né? Nos fortalecer. Fortalecer o nosso coração diante dos desafios da vida. Mas há um outro momento em que também nós vamos nos deparar com essa questão da fé. Jesus estava com seus discípulos, com seus companheiros, quando se aproxima dele um centurião. Um centurião é um soldado romano, que tem sob as suas ordens uma centúria, ou seja, de 80 a 100 soldados. Então esse centurião chega implorando a Jesus que assista, que ajude o seu servo, o seu criado, dizendo que ele estava muito necessitado, estava acamado, paralítico, doente, enfermo. E, nesse sentido, Jesus, ouvindo esta narrativa desse nosso irmão, diz a ele: eu irei para curá-lo, para ajudá-lo. Mas nesse instante o centurião diz: Senhor, eu não sou digno que entre em minha casa. Podes simplesmente dizer que ele será curado, pois eu sou um soldado, estou também submetido a ordens, e sob a minha autoridade tenho outros que estão. E quando eu digo a um deles, vá, ele vai. E quando digo a outro soldado, vem, ele vem. E quando falo ao meu criado, faça isso, ele faz. Jesus, ao ouvir esse nosso irmão, fica admirado. E diz aos que estavam seguindo, seus discípulos, que em nenhum instante tinha visto tamanha fé em Israel. Esse centurião não era judeu, era romano. Ele não comungava da mesma crença dos judeus. Era politeísta, os romanos. Mas Jesus ali enaltece esta fé deste irmão, mostrando para nós algo muito importantíssimo, de que fé não é crença. Muitas vezes nós pensamos, então minha fé religiosa, eu sou espírita, eu sou católico, eu sou protestante, sou umbandista, budista. Fé não é crença. Fé é essa força da alma que nos conecta a algo maior. Essa compreensão na sabedoria da vida, na sabedoria de Deus. Então, neste homem, Jesus encontrou uma fé que não tinha encontrado em toda Israel. Então, temos um exemplo de uma pequena fé e de uma fé robusta. Mas o que este homem tinha, que o discípulo ali naquele instante ainda não comportava? Este homem parte de algo conhecido para deduzir de algo depois que vem a se tornar a ser. Ele dava ordens e seus comandados obedeciam. E via em Jesus igualmente um líder. Ouvia o que era feito, o que Jesus fazia. Então, ele tinha a certeza de que ele estava sendo assistido por forças superiores.
e que não precisaria estar presente para realizar algo nesse quesito que era a cura de seu servo. E quantos de nós esquecemos isto? Acreditamos que precisamos estar junto a uma relíquia de Jesus. Precisamos estar num templo X ou Y para que possamos estar realizando alguma coisa. Precisamos de um intermediário para que ali possa se ocorrer alguma situação. E nesse sentido nos perdemos, porque os intermediários humanos são humanos, frágeis, imperfeitos como todos nós. Então, como Paulo nos fala e nos diz que precisamos desenvolver algo dentro de nós, porque todos nós temos um altar íntimo. Todos nós temos um altar íntimo. Ou seja, onde estivermos, poderemos estar em conexão com o Altíssimo. Em qualquer lugar. Foi isto o que o Mestre disse à mulher samaritana, quando estava ali, e ela pegando água, e Jesus diz, haverá um dia, que não é aqui no poço de Jacó, ou nem acolá, que as criaturas irão adorar a Deus, mas sim em espírito e em verdade, em seus próprios corações. Porque cada um de nós tem um altar íntimo, entretanto nós não desenvolvemos, não cultivamos. Somos filhos de Deus. E esquecemos toda hora disto. Precisamos desenvolver essa experiência íntima com o Senhor. Em nossos corações, em nossos sentimentos. Pois nesse instante, essa fé nossa começa a se tornar mais robusta, mais forte. Porque estaremos nesta unção, nesta comunhão com o divino. Então, meus amigos, é a nossa tarefa, é a nossa parte. As casas, os templos devem fomentar, estimular-nos a realizar isto, para que nós possamos cada vez mais nos integrar nesta força que cada um carrega, a força divina, a força, o potencial da fé, da vontade e todas as virtudes que nós temos. Acreditem, assim como Jesus falava, né? Creia em Deus, mas creia também em mim. Vamos crer também em cada um de nós, nos potenciais. Façamos o bem, porque isso vai potencializar esta força. Esmeremos no trabalho do bem, em toda parte. Sejamos benevolentes para com todos. Indulgentes para com as faltas alheias. E vamos aprender a perdoar as ofensas. Porque de tudo isso nós também carecemos e precisamos. E assim, com certeza, esta fé pequena vai se transformando, crescendo e aumentando cada vez mais. Que Jesus nos abençoe, agora e sempre.